Bom, pessoal, então é o seguinte, eu comecei a gravação da nossa aula, tá? Então hoje é dia 18 de março, aula de algoritmos e estruturas de dados 1 do curso de Engenharia de Software do IFPR Paranavaí, tá? O que eu vou fazer agora? Vocês vão olhar ali, ó, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Então olha só, lá no meu nick apareceu ao vivo. Tentem acessar agora para ver o que vai acontecer. Ah, entrou a tela. Isso, é a tela do meu computador. Vocês estão vendo o mouse mexer ali? Sim, tô vendo. Isso, essa é a tela do meu computador, tá? Pronto? Todo mundo está acessando ao vivo? Sim. Sim. Beleza. Ah, tá. Agora Alguém não conseguiu? eu que eu tô no celular. Eu consigo entrar pelo baixar esse no computador. Esse aplicativo? Sim. Você pode usar pelo navegador também. Ele deu uns problemas no navegador que a gente não soube identificar o porquê. O microfone para de funcionar e por aí vai. Mas ele funciona também no navegador, sem instalar nada. Tá? Aos que estão ouvindo aí também, vocês podem alterar o apelido de vocês e deixa somente o nome e sobrenome. Então vocês podem mudar aqui no canal, é só clicar lá do lado direito de vocês e colocar alterar apelido. Porque daí nos outros canais não vai aparecer, assim a gente consegue identificar vocês, né? E não fica pelo nick de jogo, ou sei lá para que vocês usam o Discord, beleza? Eu vou demonstrar aqui, ó. Clica com o botão direito no link de vocês. E tem aqui, ó, alterar apelido. Tá? Assim a gente sabe com quem a gente está falando. Os que já alteraram, eu fui colocando aí como aluno, ó. Então pode ver que estão até separados no grupo aí, né? Por exemplo, Zagrin. A gente não sabe quem é Zagrin, então coloca o nome de vocês e o sobrenome para a gente poder acompanhar. Tá bom? Como eu abaixaria Não entendi. notebook para Eu não entendi. Pode repetir a pergunta, quem estava falando? Leonardo? Qualquer coisa escreve a pergunta ali no algoritmo I, tá? É o Rodrigo que tá falando. Rodrigo? Rodrigo, então, pode repetir a pergunta ou então escrever ela? Eu não sou o Rodrigo, não. Você tá dizendo que é o Rodrigo que tá falando. Ah, tá. Não, André, não estou ouvindo sua voz, não. Tá no iconezinho de mudo ali do lado, André. Clica lá porque seu microfone tá silenciado. O André, você está acompanhando a minha tela? Então aqui no mouse, onde eu coloquei, ó, nesse canto aqui de baixo, ó, tem esse microfone. Deixa ele habilitado.
Professor, provavelmente ele tem que selecionar nas opções o microfone dele do Discord. Mostra isso nas Tá, opções. para quem está com problema, ó, a gente pode vir aqui nessa engrenagem aqui embaixo, ó. Nessa engrenagem aqui embaixo, a gente pode clicar e aqui a gente tem o guia de aplicativo, voz e vídeo. Então aqui precisa estar configurado certinho, tanto no de entrada quanto no de saída, tá bom? Então esses dois precisam estar configurados certinho para que a voz saia corretamente. Tá? Aqui no voz e vídeo. Beleza? Esse começo é assim mesmo, com todas as turmas, até que a gente possa se organizar, tá bom? Beleza? Podemos começar? Rafael, tudo bem? Posso começar aqui? Beleza, pode mandar bala aí, Isla. Beleza, então. Bom, pessoal, é o seguinte. Agora no começo, então, a gente vai fazer uma rápida revisãozinha. Ué, o que aconteceu? Fechou. Você tá com 2 monitores, Isla, ou um só? Tô com 2. A gente vai fazer... Deixa o PDF numa tela e o Discord na outra, e daí você vai conseguir ler as mensagens também, e vai transmitindo só a tela do PDF aí. Tá. Deixa eu levar o Discord, que é mais fácil. Mas aí eu vou perder a gravação, né? Mas da transmissão do Discord não tem problema. Essa tela do Discord, pode jogar pro outro monitor, aí você consegue ficar vendo o chat. Beleza. Sua transmissão ainda está ligada. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Tá aparecendo um slide aí, O slide? Tá. Então vocês estão vendo aqui o algoritmos e estrutura de dados, né? Tá. Correto. Então vamos lá, ó. Uma revisãozinha bem rápida para a gente lembrar de onde a gente parou, tá? Primeiro a gente falou sobre os tipos de dados básicos em Python, né? A gente viu ali o tipo... Não, André, ainda não. A gente não te ouve ainda. Tá? O de todo mundo, a tela tá piscando ou não? Aqui tá ok. Tá ok? Aqui tá Normal. O André, não conseguiu ver a tela? Usem o chat quem não consegue, e depois a gente tenta ajudar vocês individualmente, quem não tá conseguindo resolver algum problema aí. Beleza, tem que estar lá na transmissão de vídeo para conseguir ver a tela, tá? Tá, então vamos lá, ó. Os tipos de dados em Python, então. A gente viu que a gente tem os tipos inteiros, né? Os tipos inteiros são aqueles números tanto negativos quanto positivos, inclusive o zero, né? Então, menos 5, menos 10, menos 500, 790, 0, todos eles são inteiros. A gente viu os números ponto flutuantes que a gente chama de float no Python, né? Então a gente tem números com casas decimais, lembrando que no computador a gente não usa vírgula, não é Brasil, né? Então R$ 5,99 não é 5,99, tem que ser 5,99, né? E quando o número ele for exato, tipo número 5, eu vou ter 5,0, tá? A gente já viu isso também na aula. A gente viu que a gente pode ter os tipos caracteres e também as strings,
mas em Python a gente só trabalha com strings. Para a gente conseguir diferenciar isso nos nossos códigos, para a gente mostrar o que é um caractere e o que é uma string, a gente adotou um padrão, que é o caractere usando aspas simples. Quando a gente usa um caractere? Quando eu tenho apenas uma letrinha para ser representada. Na verdade é um caractere alfanumérico, tá? Então eu posso ter um número aqui também, 1, 2, 3, 4, arroba, exclamação, interrogação e por aí vai. Desde que seja um caractere. As strings, elas podem ter nenhum caractere, ou seja, uma string vazia, abriu e fechou aspas, sem nada dentro, ou ela pode ter um conjunto de caracteres, uma frase, um parágrafo, qualquer outra coisa nesse sentido. A grande diferença entre valores numéricos e valores de caracteres é que em valores numéricos a gente consegue fazer contas matemáticas. A gente consegue fazer fazer somas, subtração, multiplicação, divisão. E strings não. Tá bom? A tela está apagando para vocês também, pessoal? Não, aqui tá de boa. Tá de boa? Tá. Então vamos continuar, depois a gente vê o que está acontecendo. Tá bom? Mas o áudio vocês estão conseguindo acompanhar também, né? Sim. Tá. E a gente viu também os valores booleanos, que a gente vai usar apenas quando tiver duas situações. Ou é verdadeiro, ou é falso. Tá? Se eu tiver um meio termo, não pode ser booleano. Tá bom? Então, ou é true, ou é false. Lembrando que a linguagem Python ela é case sensitive, então ela diferencia letras maiúsculas de minúsculas. E em Python, especificamente falando, o true e o false se escreve com letras maiúsculas. Tá bom? É esse o padrão que a gente tem que utilizar. Tá bom? A gente aprendeu na aula sobre o comandinho print. O comandinho print a gente usa para quê? Para escrever coisas na tela do nosso computador. Tá? Então, tudo que eu quiser imprimir na tela, eu vou colocar o comandinho print. Então, nessa primeira linha aqui, ó, que eu selecionei, ele vai escrever na tela isso aqui que está entre aspas, ó, é uma constante string. O que significa ser uma constante string? Significa que toda vez que eu executar o meu programa, ele vai apresentar na tela exatamente a mesma coisa. É uma constante, ela não muda. Tá? Então, olha lá, toda vez que eu executar o meu programa, ele vai escrever na tela mensagem do tipo string. Aqui ele também está exibindo uma constante, mas é uma constante numérica do tipo inteiro. Então está escrevendo na tela o número inteiro 10. Toda vez que eu executar o meu programa, é o número 10 que vai ser escrito na tela. Nesse daqui, é uma constante, isso que eu estou escrevendo? Alguém consegue me responder isso? É uma constante que eu vou escrever na tela? E qual é a constante que eu vou escrever na tela? Alguém me responde aí. Responde por áudio. Isso, uma constante float. Vai escrever na tela que número? 58,93. Aqui eu estou exibindo uma constante, que é um valor booleano true. Aqui eu estou exibindo, no caso, uma string, mas para a gente, né, o nosso padrão vai ser um caractere. E aqui eu estou exibindo várias coisas. Ó. Eu estou exibindo uma string. Eu tenho. Na frente do eu tenho, ele vai colocar o número 20. Na frente do 20, ele vai colocar a string anos de idade. E peso. Na frente, ele vai colocar 80,3. E depois ele vai colocar mais uma string quilos. Então, tudo que eu estou separando por vírgula, ou valores numéricos, ou variáveis que eu posso colocar aqui, junto com string, ele vai formar uma frasezona, né? Uma frase bem grandona. Tá bom? Então eu posso escrever uma frase desse jeito aqui.
Então isso aqui a gente já estudou também nas aulas passadas. Todo mundo consegue usar o comandinho print, pessoal? Tem alguém com dificuldade nesse programa, nesse comando? Aqui não. Beleza? Então, posso continuar? Tem alguém que quer alguma explicação? Pode falar que a gente muda Nós estamos em 2 professores, então a gente muda de canal e a gente pode ajudar quem tiver com dificuldade. Tá bom? Vou continuar então. Então aqui tem aquela mesma instrução que tinha no slide anterior e aqui a saída na hora de eu executar o meu programa. Então olha essa linha aqui de baixo, ó. Ele colocou o eu tenho, que é uma constante string, na frente ele colocou o número 20, seguindo de anos de idade e peso, aqui ó, anos de idade e peso, colocou um valor numérico ponto flutuante e depois outra string na frente. Tá? Então essa daqui é a execução deste programa aqui. Tá? Isso aqui a gente já viu também na aula passada, que é como criar variáveis. A gente viu que variável é um nome que a gente dá para uma posição de memória lá no computador e a gente vai guardar valores lá na memória do computador. Por que a gente precisa guardar valores? Para que a gente possa processar esses dados depois. Né? Então, toda vez que eu precisar guardar um valor para usar ele depois, eu vou ter que guardar esse valor numa variável. Só que a gente tem regras para dar nomes para essas variáveis. Tá? Aqui tem algumas das regras. Não pode usar números, letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, e também o sublinhado. Mas o primeiro caractere, a primeira letrinha do nome da variável, não pode ser um número. Tá? Essa é a principal regra. Tá? Não pode ter caracteres especiais, como por exemplo arroba, cifrão e por aí vai. Não posso usar palavras reservadas da linguagem. Quais são essas palavras? Vocês podem depois pesquisar por palavras reservadas Python no Google, vocês vão ter uma lista gigante de palavras e até o final do ano a gente vai aprender um monte delas, tá bom? E a Python é case sensitive, né? Diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Qual é a dica que a gente dá? Criem variáveis que comecem com letras minúsculas. E se for uma palavra composta, como essa aqui, ó, porta aberta, ou primeira letra, sempre a primeira letrinha da segunda, da terceira e da quarta palavra, a gente começa com letra maiúscula. Ou então coloca um underline, né? Porta, underline, aberta. Desde que seja uma palavra só, não pode ter uma palavra composta. Tá bom? Não pode ter espaço nela. Aqui tem um exemplo de declaração de variável e atribuição de valor. Né? Então, a gente já falou disso também, só para a gente rever. Tudo acontece do lado da direita. O resultado que a gente obter aqui do lado da direita é que vai ser salvo na variável. Então, do lado da direita, aqui nesse lugar, eu tenho o número 20. O que é que vai acontecer com esse número 20? Ele vai ser atribuído na variável idade. Então, quanto vale idade? Idade vale 20. Então, aqui está a representação. A minha variável idade armazena o conteúdo 20. Nesse caso aqui, ó, da direita, eu tenho uma expressão matemática. Como eu coloquei parênteses, ele vai funcionar sempre do parênteses mais interno para o parênteses mais externo. Então, neste caso, soma é igual, abre parênteses, 10 vezes 2, fecha parênteses, mais 1. O que ele vai calcular primeiro? A gente sabe que é do lado da direita, então é toda essa parte aqui, ó, que vai ser calculada. Então, agora parênteses, 10 vezes 2, 20. 20 mais 1, 21. Então, quanto vale tudo isso daqui? Vale 21. Então, soma é igual ao valor 21. Tá? Então, é dessa forma que acontece o cálculo, né? O processamento dos dados aqui. Sempre o lado da direita vai acontecer e o resultado desse lado vai ser atribuído para a variável na esquerda. Tá? Então, o resultado disso é que a variável soma vale 21. Tá bom?
Até aqui tudo bem também, pessoal? Todo mundo entendeu como criar uma variável? Todo mundo entendeu como atribuir valores a essa variável? Tranquilo? Tá. Vamos continuar então com a nossa revisão. Aqui nesse nosso exemplo, então eu tenho a minha variável nome que possui um valor string. E daí eu vou escrever na tela, ao invés de eu escrever uma constante string, eu escrevi um valor de uma variável. Qual é a grande vantagem nesse caso? A variável pode ter qualquer valor, né? Nesse caso aqui eu estou atribuindo uma string, mas eu poderia ter pedido para o cara digitar um valor, né? Então seria o valor que o cara digitasse lá no teclado, tá? Então aqui eu só tenho atribuição de valores e exibição, né? E o print aqui embaixo, ó, string seguido de variável, variável, string, variável, string. Então eu posso ter uma sequência de coisas diferentes sendo apresentadas na tela e o resultado disso seria uma frase que vai ser escrita na tela do usuário, né? Aqui eu tenho a saída. Então primeiro eu vou escrever a variável nome. Está aqui, ó, Dino da Silva Salvo. Eu tenho a idade que vale 58 e depois eu escrevi ela na tela. Está aqui 58. A minha variável porta aberta, ela tem um valor true. Então eu vou escrever na tela, a porta está aberta, na frente, quanto vale essa variável? Vale true, então eu coloco ele na frente. Ó. E assim por diante. Então o comandinho print, eu vou criar a frase que eu quero apresentar lá na tela do computador. Tá? Bom, a gente viu também que eu posso converter valores entre os tipos de dados, né? Então, por exemplo, se eu tenho um valor e quero ele em inteiro, é só eu usar a minha funçãozinha int. Lembrando que é int, abriu parênteses, fechou parênteses, e lá no meio dos parênteses é que eu vou colocar o que é que eu quero converter. Tá? Da mesma forma, eu tenho a função float, que converte esse valor para um número float. Tenho a função str, que eu converto esse valor para uma string. E tenho a função bool, que eu converto este valor aqui para um valor booleano. Tá? Isso aqui a gente viu na aula também. E onde que a gente usou isso daqui? A gente usou na entrada de dados, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, ó, eu tenho minha variável valor, que vale o quê? O que é que vale valor? Quem sabe me responder aqui, ó? Quanto vale a minha variável valor? 10. Vale 10? Não, ela é uma string de 10. Ela é uma string de tamanho 2, né? Porque tem 2 caracteres ali dentro. O primeiro caractere é o 1 e o segundo caractere é o 0. Então a minha string não vale 10, porque 10 é um número. A minha string vale 1, 0. Certo? É que a gente, como a gente sabe o que significa 1, 0, a gente fala 10. Mas lembrando que é uma string e não um número. Tá bom? Bom, então aqui eu tenho... O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Ó? Eu estou pegando o meu valor, que é uma string com o número 10, estou convertendo para inteiro. Então, a partir dessa linha aqui, a minha variável A1 vai valer um número inteiro 10. Ou seja, eu converti aquilo para um número inteiro. Nessa linha aqui, ó, eu estou convertendo o 10 para um número float. Se ele é um número float, ele tem casas decimais. Então, automaticamente, ele vai preencher o que para a gente? O ponto 0. Né? Aqui eu estou convertendo uma string, escrito true lá dentro. Eu estou convertendo, então, essa string para um valor booleano. Então, automaticamente, a minha variável A3 aqui vai ter o valor booleano true. E nesse caso, ó, eu estou convertendo um número ponto flutuante, o número 58.854, eu estou convertendo ele para string. Então, como eu faço para converter um número ponto flutuante para string? Eu também uso o int. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte inteira do número e vai usar ele... Não, para int. Para int aqui. Ah, isso. Desculpa. Então, eu tenho um número ponto flutuante convertendo para inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte inteira do número
e vai usar nessa conversão. Essa parte aqui decimal, ele vai ignorar nessa conversão entre um número e outro. Tá bom? Bom, com isso, a gente usa, né, o nosso padrão para a entrada dos dados via teclado, que a gente já viu na nossa aula. A gente vai usar essa sintaxe aqui, ó, o comandinho input, lembrando que ele abre parênteses e ele fecha parênteses. O que eu vou colocar lá dentro dos parênteses? Eu vou colocar a pergunta que eu vou fazer para o usuário. Senão o usuário não vai saber o que ele vai ter que digitar, né? Então eu vou colocar lá, digite o seu nome, informe a sua senha, quantos anos você tem, digite true para a porta aberta, false para a porta fechada. Eu vou colocar a pergunta que eu vou querer fazer ali dentro. Então, se a minha pergunta, se o cara vai ter que digitar um valor que é string, eu coloco ele lá dentro do str. Se o cara for digitar algum número que é inteiro, eu coloco o input lá dentro do inteiro, da minha função de conversão para inteiro. E da mesma forma para o float e para o booleano, tá? Isso aqui a gente terminou, né? Isso aqui na aula passada. Aqui tem um exemplo, né, que o cara... O que aconteceu com esse meu exemplo? Ele apresentou na tela a string, início do algoritmo. Depois ele apresentou a mensagem, qual é o seu nome? Está aqui a mensagem aqui embaixo. Aí eu digitei a slam. Quando eu apertei Enter, o comandinho input acabou. O valor que eu digitei foi convertido para string e esse valor foi armazenado na variável. Depois ele escreveu na tela, olá, a slam. Foi para a linha de baixo. Seja bem-vindo. Olha lá, olá, slam, foi para a linha de baixo, seja bem-vindo. Quando a gente usa essa contrabarra N dentro das aspas, né, dentro de uma string, eu tenho o que a gente chama de caractere de escape. O que significa esse caractere de escape? Quando eu quero exibir na tela algum caractere que é específico da minha linguagem. Então, esse contrabarra N significa que é uma nova linha. É como se fosse a letra Enter do teclado, né? Então, a gente tem a letra A, S, D, F, G, nananana, e a gente tem a letra Enter. Mas se eu apertar o Enter, ele vai pular a linha, né? Só que eu quero que ele seja escrito na linha de baixo. Então, eu informo esse caractere que fala, opa, vai para a linha de baixo. E continua a partir daí. Então, isso aqui é um caractere de escape que indica uma nova linha. E depois eu tenho o print fim do algoritmo que ele exibiu lá e terminou o meu programa. Até aqui, com essa entrada de dados e essa conversão, todo mundo tá sabendo isso daqui, pessoal? Sim, tá tranquilo. Tranquilo, né? A gente viu isso nas aulas e tem vários exercícios lá para vocês resolverem no Moodle, né? Vocês vão trabalhar com isso daqui, tá? Se alguém tiver dificuldade, chama a gente para a gente poder ajudar vocês. Continuando. Quando a gente está trabalhando o contrabarra, beleza, André? O contrabarra é um caractere de escape, tá? Caractere de escape. Tá bom? Para que a gente usa? Para que a gente usa um caractere de escape? Quando a gente quer escrever na tela algum símbolo que é especial da minha linguagem. Eu não posso dar um enter aqui, porque no Python cada linha é uma instrução. Então eu não posso dar um enter aqui, tá? Mas eu tenho um caractere que me representa a tecla enter. Qual que é o caractere que me representa a tecla Enter? É o contrabarra N. Cada linha é uma instrução. Olha aqui, nessa linha eu tenho um print, nessa linha eu tenho uma atribuição, nessa linha eu tenho um print, nessa linha eu tenho um print. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de outros caracteres de escape para a gente entender melhor. Deixa eu abrir o meu editor aqui. Tá. Só um pouquinho, pessoal. O negócio aqui tá travando. Tá. Por exemplo, ó. Vocês estão conseguindo ver o meu Eclipse aqui, o meu editor?
Tá saindo na projeção aí? Tá? Então tá lá, ó. Eu vou escrever na tela a palavra oi. Quando eu executar o meu programa, a saída vai estar aqui embaixo, ó. Oi. Mas eu quero escrever na tela o oi entre aspas. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Abrir aspas e fechar aspas aqui, ó. Por que não? Porque quando o meu compilador for interpretar, ele vai falar, opa, abriu string, fechou string. E apareceu um O na frente. Está sintaticamente errado. Então, como que eu faço, então, se eu quero escrever uma aspas na tela, já que a aspas ela é usada com propósito? Eu venho e coloco contra barra aspas. Ou seja, contra barra aspas significa que eu vou apresentar na tela uma aspas duplas. E da mesma forma aqui, ó, contra barra aspas. Então eu tenho a aspas que inicia a string, tenho a aspas que termina a string, tenho um caractere de escape e um outro caractere de escape. Quando eu executar o meu programa, ele vai apresentar o oi entre aspas. Entendeu? Essa barra aí, a contrabarra, ela tem como se fosse a finalidade de anular o que o próximo caractere ia fazer. Então, por exemplo, aquela segunda aspas que o Wesley colocou ali, na verdade ela ia fechar a primeira. Mas como tem uma contrabarra junto com ela, então ela não vai ter essa finalidade. Ela simplesmente vai ser um caractere simples, qualquer. Então ela serve, em vários casos, para anular como se fosse o caractere da frente. Só que tem algumas exceções. Aí eu mandei um link aí, se vocês procurarem aí caracteres de escape, vocês vão achar que tem lá um /T, um /N, tem alguns que tem uma finalidade própria. E não Isso. de anular. Ó, eu vou usar alguns aqui que o professor Rafael comentou. Ó. Aqui vem barra aspas, uma aspas, barra aspas. Aí eu vou colocar assim, ó, /T. É como se eu tivesse apertado a tabulação, a tecla Tab no teclado. E o texto continua normalmente. Então, olha só, esse /T, ele tem um significado. É como se fosse a tecla Tab. Vou colocar um /N aqui, ó, que é um Enter. Então, quando eu executar o meu programa, olha o que ele colocou. Aqui vem, abriu aspas. Uma aspas. Fechou aspas. Tabulação. Olha a tabulação aqui, ó. Seguido, e o texto, /N, foi para a linha de baixo. Continua normalmente. Tá? Então, são caracteres que a gente usa, são específicos. Como eu posso explicar isso? São caracteres específicos que fazem parte da linguagem e eu não posso usar. Então, eu coloco contra barra e aquele símbolo na frente para saber o que ele representa. Tá bom? A gente vai usar esses caracteres nas próximas aulas. Sim, você colocar barra, sim, colocar barra. Oi? Por exemplo, você quer colocar barra, depois a barra também. Isso, por exemplo, eu quero escrever a barra, só que a barra é um caractere que me indica que o próximo caractere tem um significado. Como que eu faço para escrever a barra, então? Eu coloco uma barra e coloco outra barra. Ou seja, é um caractere especial que eu quero exibir. E qual é o caractere que eu quero? É essa daqui. Então eu consigo escrever na tela o contra barra, ó. Então, se eu quiser escrever duas barras, eu preciso colocar 4 símbolos aqui, ó. Tá bom? Beleza. Entenderam? Isso aqui é interessante quando eu quero fazer algum relatório. Por exemplo, total de pedidos. Aí eu vou colocar lá /T e coloco 5. Né? Então ele vai dar um espacinho para eu fazer um relatório, né? Eu consigo dar essa distância aqui, né? Consigo apresentar bastante coisa. Ó, o professor Rafael colocou aí na tela de vocês os principais, né? Os mais comuns que a gente usa na programação. Tá bom? Entendeu, André? Posso continuar? Lembrando que ele é sempre dentro de strings. Tá? Tem que estar entre aspas.
Posso continuar, pessoal? Beleza. Então a gente tem ali alguns operadores aritméticos que a gente usa para fazer contas. Alguns deles são bem intuitivos, outros vocês já usaram nas listas de exercício, que é o mais, que a gente faz soma, o menos para subtração, o vezes para multiplicação, a barra para divisão e a porcentagem, que é o resto da divisão. Esse aqui algumas pessoas não usaram, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Minha variável A vale 10, minha variável B vale 20. Então, quanto é o resto de A dividido por B? Né? Quanto é o resto? De A dividido por B. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou ter 10 dividido por 20. Né? Lá na matemática a gente calcularia isso assim, não é assim que a gente faria? Deixa eu pegar. Não é assim que a gente faria na matemática? Então, quanto dá 10 dividido por 20? Como ele é resto, ele é uma parte inteira. Né? Então, eu não posso dividir. Então, 10 dividido por 20 é 0. E quanto sobra? Sobra 10. Né? Então, qual é o resto de 10 dividido por 20? É 10. Tá? No caso de 5 dividido por 3, quanto é 5 dividido por 3? 5 dividido por 3 dá 1. Né? 3 vezes 1, 3. Aqui sobra quanto? Sobra 2 como o resto da divisão. Então, como que eu faço para conseguir o resto? Essa partinha aqui embaixo da nossa divisão. Eu vou usar o porcentagem. Né? Lembrando que a porcentagem, o resto da divisão, é sempre um número inteiro. Tá bom? Eu tenho barra, que ele é pouco utilizado. Em especial na linguagem Python, nas outras linguagens não tem isso. Que é a divisão arredondada para baixo. Então, por exemplo, 9 dividido por 2 dá 4, 4,5, né? Então, eu vou pegar só a parte inteira dela. Então, dá só o 4. Então, C vai valer 4. 9.0 é um número ponto flutuante. Então, quando eu tenho um número ponto flutuante na jogada, o resultado vai ser ponto flutuante. Então, 9.0 dividido por 2.0, pegando a parte inteira do resultado, vai me dar como resultado 4.0. Da mesma forma, menos 11 dividido por 3, né? A parte arredondada. Então, eu vou ter menos 4 como resultado. Tá bom? E o expoente, que é o vezes. Então, A vezes B é a mesma coisa que A elevado a B. Né? Então, 2 vezes 3 é 2 ao cubo. Né? Então, é assim que a gente calcula. Esse daqui vocês usaram na lista de exercícios. Eu acho que só esses dois que deve ser novo para a aula de hoje. Vocês entenderam todos esses operadores? Sim? Sim. Tá. Em especial esse daqui. Esse aqui raramente a gente vai usar, tá bom? Mas a porcentagem a gente sempre vai usar, que é a parte inteira, né, do resto de uma divisão. Tá bom? Bom, então a partir de hoje a gente vai ter a matéria nova. A gente vai começar falando sobre os operadores relacionais. Então a gente já estudou os operadores aritméticos, a gente já estudou o operador de atribuição, que é o igual, né? Que a gente usa para atribuir valores para as variáveis. E agora a gente vai falar sobre os operadores relacionais. Tá? Deixa eu só ampliar aqui para ficar maior. Bom, quando a gente trabalha com os operadores relacionais, a gente obtém como resultado sempre um valor booleano. Então, ou seja, toda vez que eu usar um operador relacional, a minha resposta vai ser ou verdadeiro
ou falso. Sempre, em todos os casos. Tá bom? Então, olha aqui nesse primeiro exemplo da esquerda. A minha variável x vale 10. Aqui nessa segunda linha, eu fiz uma pergunta, né? X maior que 45. X é maior que 45? Sim ou não? Quanto vale x? X vale 10. Então, 10 é maior que 45? Não, 10 é menor do que 45. Então, o resultado disso vai ser falso. Olha esse meu outro exemplo. Y é igual a 72. Aí eu estou fazendo um teste. Y é menor que 100? 72 é menor que 100? Sim, né? Então a minha resposta vai ser true. Entendemos para que servem os operadores relacionais? Quando eu quero fazer comparações de valores. E o resultado sempre vai ser um valor booleano. Entendemos o objetivo deles? Certo. Então vamos continuar. Esses são os operadores relacionais que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Tá bom? Temos o operador maior que ou igual a, menor que ou igual a, diferente de e igual a. Tá? Reparem que aqui são dois iguais. Igual, igual. Tá? É diferente quando a gente tem um igual só. Um igual só a gente usa para atribuição. Combinado? Então, na comparação, é igual, igual. Eu não posso usar um igual só. Isso aqui causa uma confusão na nossa cabeça. Tá bom? Bom, então quando eu faço esse teste, ó, 5 é maior do que 2? Sim. Verdadeiro. O 5 é um número maior do que 2. Se eu faço essa aqui, ó, 5 é maior ou igual a 8? Sim. Ele não é maior, mas ele é igual. Então eu tenho como resposta true. 8 é maior ou igual a 3? Sim. O 8 ele é maior que 3, então ele vale essa parte aqui da expressão. 7 é menor do que 10? Verdadeiro. 7 é menor do que 10. 7 é menor ou ele é igual a outro 7? Sim, 7 é igual a 7. 7 é menor do que 10? Menor ou igual a 10? Sim, também. Resultado verdadeiro. 8 é diferente, 5 é diferente de 8. Reparem que a diferença, a gente usa o exclamação. Exclamação igual. Significa, ele é não igual a 8, né? Ele é diferente de 8. Então, 5 é diferente de 8? Sim, 5 é diferente de 8. E 53 é igual a 53? Então, sim, temos o resultado booleano. Então, esses são os nossos operadores relacionais. Maior que ou igual a, menor que ou igual a, diferente e igual. Entendemos o significado de todos eles? Lembrando, né, que lá na matemática o maior igual é um risquinho embaixo, né? Só que é aquela mesma questão dos parentesão lá, né? Não existe um caractere aí no teclado, uma tecla que serve só para isso. Então a gente acaba reutilizando as teclas e por esse motivo a gente coloca o maior e o igual. Tem que colocar os dois caracteres e não pode ter espaço entre eles. Então, maior ou igual, menor ou igual, diferente e no igual, todos eles têm que ser juntinhos, sem espaço. O valor que vem antes e depois, por exemplo, lá no maior ou igual, 8 é maior ou igual a 3. Entre o 8 e o 3 ali, pode ter um espacinho. Agora, entre o maior e o igual, o sinal ali, não pode ter espaço. Eles têm que ficar Beleza?
Bom, Professor, oi? ô, professor, no Python ele tem estritamente igual. Não. Não sei, Rafael. Acho que não. Vou verificar agora, mas eu nunca usei. A gente tem a comparação dos tipos, né? A gente pode fazer o teste de igualdade e a gente pode fazer as verificações dos tipos também, tá? Também seria uma forma. Aí você teria o mesmo resultado do igual, 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 por exemplo, no PHP, né? É isso que você está se referindo? Isso. Tá. Para quem não conhece PHP, que é uma linguagem de programação para a internet, além de um igual de atribuição, a gente tem o igual, igual para fazer comparação e a gente também tem o igual, igual, igual. São 3 iguais, tá bom? A gente compara valores e também os tipos de dados ao mesmo tempo. Tá? Bom, então, como exercício para a gente praticar, eu quero que vocês me respondam pelo áudio. Qual é o resultado do A? True ou false? True. Isso. True, né? 5 é menor do que 10. Verdadeiro. E o B? Qual vai ser o resultado dessa expressão do B? True. É true também? 25.7 é menor que 25.8. Exatamente. Então, é true também. É o verdadeiro. E o C? É true ou false? True. É igual. 1 é maior ou igual a 1? É igual. Isso. 1 é maior ou igual a 1? Sim, ele é igual. Né? Ele não é maior, mas ele é igual. E no D? Qual vai ser o resultado disso? False. True. O D é true ou false? True. True. 1 é maior do que 0? True. Sim, né? True. O E, 1 é maior do que 6? False. Né? Então o resultado vai ser falso. E o F? Qual vai ser o F? True. True. 6 é menor ou igual a 10, né? Ele é menor do que 10, então ele faz parte aqui da comparação. E o G? Qual que é o resultado do G? True. True, porque ele é igual, né? Ele é menor ou igual? Sim, ele é menor ou igual. Ele é igual. E o H? False. Por que ele é falso? Ele não é diferente. Porque ele não é diferente, né? Quer dizer, que ele não é diferente. 1234 é igual a 1234. Mas a pergunta que eu fiz é: 1234 é diferente de 1234? Não, não é diferente. É falso. E o I? True. True, né? 12.7 é diferente de 25? Sim, né? Então, aqui é true. E esse aqui, o J? False. False. False, 15 não né? é igual a 2. Eu perguntei, 15 é igual a 2? Não, 15 é uma coisa, 2 é outra, né? São diferentes. Então, o resultado é falso. E nessa última, true ou false? True. 13 é igual a 13. Certo? Então, quanto a esses operadores, tudo bem? Todo mundo conseguiu entender o funcionamento deles? Tem. Posso continuar? Pode. Tá. Então, aqui a gente tem o resultado, né, daquele exercício que a gente fez ali em cima. São as respostas que vocês me deram, tá? Vocês estavam anotando ali no chat, né? Bom, e nesse caso aqui, ó, trabalhando com string. O que vai ser exibido na tela em todas essas situações aqui? Aí tem uma variável nome que é igual a Zezinho. E eu estou escrevendo na tela isso daqui, ó. O que eu vou escrever na tela aqui, nessa linha?
Zezinho é igual a Zezinho. Tá, mas o que eu vou escrever na tela? Vocês perceberam que isso aqui é uma comparação? Então eu não vou escrever isso daqui. Não tem uma vírgula aqui, ó. Se fosse vírgula, eu colocaria Zezinho na frente, Zezinho, mas não é vírgula. Eu estou fazendo uma comparação. Se eu faço uma comparação, qual é o resultado que eu obtenho? Ou true ou false. Então o que eu vou escrever na tela nessa linha aqui? True. True, porque Zezinho é exatamente igual ao Zezinho, né? O Z tá maiúsculo. E nessa aqui, que eu tenho o Zezinho comparado com o Zezinho com Z minúsculo? Falso. Falso. Por que é falso mesmo? Por causa que o Z é minúsculo. Isso, a linguagem é case sensitive, né? Eu tenho uma variável Zezinho com Z maiúsculo e eu estou comparando com Zezinho com Z minúsculo. Então são duas coisas totalmente diferentes. Tá? E aqui, o que eu vou escrever na tela, no terceiro print? False. Por que false? Eu estou perguntando, Zezinho é diferente de Zezinho? Não, eles são iguais, né? Então, false. E aqui, o que eu vou escrever na quarta linha do print? Quarto print. True, né? Zezinho é diferente de ABCD? Sim. Né? Então, true. E a última? O que eu vou escrever na tela? False. True. Falso. Falso, tem espaço. Tem espaço. Ah, muito bem. Reparem que aqui, ó, eu tenho um espaço em branco, ó. Entre a aspas e o Z, eu tenho um espaço em branco. E aqui eu não tenho. Como é uma string, então eu vou comparar. Z é igual a espaço? Não, então já está diferente. Reparem que aqui, ó, Z maiúsculo é Z maiúsculo? É. E é igual a E? É. Z é igual a Z? É. I é igual? N é igual? H é igual? O é igual? Acabou a minha string? Acabou a minha string? Acabou. Então isso aqui é igualzinho isso daqui. Então, eles são iguais. Aqui ele parece ser igual, mas não é, porque tem um espaço vazio aqui no meio. Tá bom? Então aqui não é igual, então vai dar false como resultado. Tá bom? Bom, aqui está a saída então do nosso exercício. Aí, o que ele vai dar igual? Quando eles são exatamente iguais em número de caracteres, em letras maiúsculas e minúsculas, e quando eu comparo uma coisa com outra que é totalmente diferente, né? O resto vai ser false no nosso exercício. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tá, vamos lá. Então, operadores lógicos. Então, a gente já falou sobre os operadores aritméticos, que é para fazer cálculo. A gente já falou sobre os relacionais, que a gente faz comparações. Então, agora a gente vai falar sobre os operadores lógicos. Tá? Bom, trabalhando com os operadores lógicos. Quando é que a gente vai usar os nossos operadores lógicos? Quando a gente quer fazer uma comparação um pouquinho mais aprimorada. Vocês repararam que nos operadores relacionais eu sempre uso dois valores? O valor da esquerda e o valor da direita? Então é sempre dois valores, né? É sempre um par de valores. Mas e quando eu tenho mais números para serem comparados? Então eu vou usar os operadores lógicos. Tá? Então os operadores lógicos permitem comparar pares de valores. Então a gente tem lá três operadores lógicos. O operador E, que em Python a gente vai usar a palavrinha AND, que é o E em inglês, né? O OR, a gente vai usar em Python a palavrinha OR, que é o OR em inglês. E o NÃO, tá? Que em Python a gente não tem uma palavrinha, digamos assim, igual em Java, igual em C, mas a gente tem a função NOT que faz a mesma coisa. Tá? Então em Python o AND é E,
o OR é OU e a funçãozinha NOT é o não. Tá? São os três operadores lógicos que a gente vai trabalhar aqui na linguagem Python. Combinado? Se vocês pegarem livros de algoritmos lá na biblioteca, por exemplo, ou se alguém tem algum livro, essa parte do não vai ser um pouquinho diferente das outras linguagens, tá? Só a parte do não. Bom, para a gente trabalhar com esses operadores, a gente tem que falar sobre tabela verdade. Tabela verdade é essa tabelinha que a gente faz aqui, ó, para a gente acompanhar o resultado das nossas avaliações. Então aqui tem a tabela verdade para o nosso operador E, tá bom? Então toda vez que eu for comparar um valor verdadeiro e um outro valor verdadeiro, o resultado dessa comparação vai ser o quê? Vai ser verdadeiro também. Tá bom? Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro e falso, o resultado vai ser falso. Falso e verdadeiro, o resultado sempre vai ser falso. E falso e falso, o resultado também vai ser falso. Então aqui a gente pode perceber um padrão. Quando é que usando o operador AND vai me dar verdadeiro como resposta? Só tem uma situação. Qual é a situação que a resposta vai ser verdadeira? Quando tudo for verdadeiro. Então olha só. Se é alguma coisa verdadeiro e a outra coisa também é verdadeiro, a minha resposta vai ser verdadeira também. Qualquer outra falsidade, independente do lado que esteja, usando o AND, o resultado vai ser falso. Entenderam o macetinho? Então aqui eu tenho um exemplo. Ó. 5 é maior do que 3? É verdadeiro. 9 é diferente de 10? Verdadeiro. Então eu perguntei, ó, 5 é maior que 3 e 9 é diferente de 10? Como resultado eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Qual vai ser a minha resposta? Verdadeiro. Então toda essa minha expressão aqui, o resultado lógico dela sempre vai ser true. Vai ser verdadeiro. Entenderam? Entenderam o acompanhamento aqui do raciocínio? Sim. Vou fazer o segundo, ó. 5 é maior do que 3? Verdadeiro. 9 é igual a 10? Falso. Então, alguma coisa verdadeira e alguma coisa falsa, o meu resultado é falso. Tá? Vocês têm uma disciplina de matemática que vocês provavelmente devem ter estudado ou vão estudar isso aqui lá também. Tá bom? Então, quando eu tenho verdadeiro e falso, o meu resultado é falso. Então, se eu colocar tudo isso aqui na programação, eu vou ter como resultado falso. Exatamente, é isso aí mesmo. E ou condicional, bicondicional, por aí vai. Tá? Só que a gente não está tratando de implicação, C e somente C, a gente não está tratando disso, tá? A gente só está falando do E, do OU e do não, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 5 é menor ou igual a 3? Sim. 5 é menor ou igual a 3? Falso. 5 é maior do que 3. 9 é diferente de 10? Sim. Então, falso. Então, eu tenho uma coisa que é falsa e uma coisa que é verdadeira. Qual é o resultado disso? Alguma coisa que é falsa. E aqui por último, 5 é igual a 3? Falso. 9 é maior ou igual a 90? É falso. Então, alguma coisa que é falso e alguma coisa que é falso, o meu resultado sempre vai ser falso. Então, essa tabelinha aqui é a tabelinha do E. Tá? Agora a gente vai para o OU. O OU a gente tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Olha aqui, ó. Verdadeiro ou verdadeiro
significa que, se pelo menos um deles for verdadeiro, o meu resultado vai ser verdadeiro também. Então, qualquer um sendo verdadeiro, já vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, olha lá, verdadeiro ou falso, eu tenho um verdadeiro, né? Então, o resultado vai ser verdadeiro. Falso ou verdadeiro, eu também tenho um que é verdadeiro. Então, o meu resultado vai ser verdadeiro. Agora, nesse caso, falso ou falso, tudo o que eu tenho para me basear é falso. Então, nesse caso, eu não tenho como ter um resultado verdadeiro. Aqui o resultado vai ser falso também. Então, lá no E, eu só vou ter verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Lá no OU, eu só vou ter falso quando tudo for falso. Né? Então, são um pouquinho inverso. Olha esse exemplo aqui do meio. Ó. Esse exemplo aqui. 5 é maior do que 3? Verdade. 9 é igual a 10? É falso. Então eu estou fazendo uma pergunta. Verdadeiro ou falso? Como tem pelo menos um verdadeiro, o meu resultado vai ser verdadeiro. Tá? Então esse aqui é a tabelinha do meu operador OU. E agora a gente tem o NOT. O que faz o NOT? O NOT, ele inverte tudo. O que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Então ele inverte o sentido do valor booleano. Então, olha a minha pergunta. Não verdadeiro. Qual que é o meu resultado? Falso. Não falso. Qual que é o meu resultado? Verdadeiro. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Eu estou falando que eu estou negando tudo isso aqui. Ó. Eu estou negando toda essa expressão. Então a gente vai resolver a expressão. 5 é maior do que 3? Verdadeiro. 9 é diferente de 10? Verdadeiro. Aí eu fiz a pergunta. Alguma coisa que é verdadeira ou alguma coisa que é verdadeira me dá como resultado o quê? Verdadeiro. Mas eu usei o NOT, então eu estou invertendo o valor dele. Então o meu resultado final vai ser falso. Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. 5 é igual a 3? Falso. 9 é maior ou igual a 90? Falso. Falso ou falso me dá o quê? Falso. Mas eu estou negando. Qual que é a negação de falso? Verdadeiro. Então, se eu colocar esse comandinho todo aqui lá no meu programa, o que eu vou ter vai ser um valor true. Vai ser um valor verdadeiro. Entenderam esses três operadores, pessoal? Sim. Eles podem dar uma certa confusão no começo, mas depois com os exercícios ele fica um pouquinho mais fácil. Tá? Bom, aqui ó, mesma coisa do exercício anterior. Quem consegue me dar o resultado da primeira expressão? True. Isso, NOT é a negação da matemática, exatamente isso. Tá, o resultado vocês estão falando que é true? Vamos lá. 5 é menor que 10? Sim. 1 é menor que 15? Sim. Verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. Então é sim. E esse aqui, ó, essa expressão toda, vai ser verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda é verdadeira? Isso. Sim. O André disse que é falso ali. Por que o André disse que é falso? Vamos comparar. 25,7 é menor do que 25,8? Sim, verdadeiro. Bom, só aqui a gente já sabe. Verdadeiro ou qualquer coisa dá o quê? Verdadeiro, né? Verdadeiro ou qualquer coisa, a gente já sabe que o resultado é verdadeiro. Mas vamos lá. 5 é diferente de 5? É falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo? Então o resultado de tudo isso aqui é true. É verdadeiro.
E do número 3? True. É true também? 1 é maior ou igual a 1? Sim, é igual. 8 é maior que 5? Sim, então verdadeiro e verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Número 4, qual que é a resposta? True. Isso. Vamos ver. 1 é maior que 0? Sim. 1 é maior ou igual a 0? Sim. 5 é maior ou igual a 5? Sim. Então, verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro, então, verdadeiro. True. E o 5 aqui, ó. Qual que é o 5? True. Vamos testar. 1 é maior do que 6? Não. Falso, né? 5 é menor ou igual a 6? Verdade. 10 é maior do que 100? Falso. Falso. Como eu não tenho parênteses, então eu vou da esquerda para a direita. Então vamos lá. Falso ou verdadeiro dá o quê? Dá verdadeiro. Então tudo isso que é verdadeiro ou falso dá o quê? Dá verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Então o resultado disso é true. E o número 6? Qual que é o resultado do 6? True. Não, mas não, hein? E aí? Verdadeiro. A 6? É true. A 6. True. Vamos lá então. 6 é menor ou igual a 10? É, né? 6 é menor que 10. 5 é diferente de 5? Falso. Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, tudo isso aqui é verdadeiro. 1 é maior do que 0? É. Então, verdadeiro e verdadeiro, o resultado vai ser true. Certo? Verdadeiro. E o 6? O que vocês me dizem do 6? E o 7? Anotem aqui na caixinha de texto o resultado de vocês, lá no chat. Do 7 e do 8. Opa, tem um falando que o 7 é verdadeiro, tem outro falando que o 7 é falso. Não, é verdadeiro. O 7 é verdadeiro? E o 8? O que é o 8? O 8 é verdadeiro também? Então olha só o resultado, ó. Se eu for executar isso daqui,
Ó, deixa eu só conferir. 15 maior que 10 ou 3 igual a 3 e 5 maior igual a 3 e 1 menor igual a 0. Então, o último, o resultado é falso. Tá? Vamos lá. Ele fez 15 é maior que 10, verdadeiro. Ou 3 é igual a 3, verdadeiro. E 5 é maior ou igual a 3, verdadeiro. E 1 é menor ou igual a 0, falso. Então, o que acontece? Primeiro resolve os parênteses. Verdadeiro e verdadeiro vai virar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Ah, peraí. Agora me confundi. Deixa eu testar. Vamos lá. O resultado é falso, sim. Se eu tirar o not, vai ter que dar true. Olha lá, ó. Aí ele vai virar true. Tá? Primeiro ele calculou isso daqui, ó, no Python. Depois ele veio para cá. Para que a gente não tenha essas confusões se ele vai executar para lá ou para cá, então a gente pode, por exemplo, colocar parênteses nas nossas expressões e daí a gente garante aquele resultado, tá? Se eu colocar... Isso na matemática. Quando a gente vai fazer uma conta, a gente vai colocando os parênteses naquilo que a gente quer que calcula primeiro. Aqui também. Aqui você vai colocando parênteses naquilo que você quer que ele verifica primeiro e daí ele vai resolvendo. Esse exemplo que o Aslan deu é um exemplo bem grande, mas no dia a dia da programação a gente acho que não vai chegar a ver tantas expressões tão grandes assim, né? Na verdade, depende daquilo que a gente sempre fala. Depende da lógica de cada um. Tem gente que vai querer criar uma expressão bem grande, mas no geral não são expressões muito grandes, né? Ô Leonardo, esse conteúdo, esse slide aqui, ele não está no Moodle ainda, tá? Depois a gente vai colocar, mas lá já tem todo o texto explicando. Lá atrás eu tinha falado que era da esquerda para a direita, mas aqui ele está fazendo primeiro esse lado para depois calcular esse, tá? Mas para que a gente não tenha esses problemas, inclusive nessas aqui, ó, que tem o OR e que tem o AND, a gente deve colocar sempre os parênteses aonde que a gente quer que ele execute primeiro, tá? E assim acaba todos os nossos problemas. Assim a gente não se confunde com o resultado, tá bom? Então a dica é, toda vez que a gente for usar essas expressões que tenha mais de um operador lógico, a gente usa parênteses, tá? Isso. Beleza? Como o professor Rafael falou, a gente geralmente usa isso aqui, ó. Um AND, ou um OR, ou um NOT. Quando tem alguma coisa a mais, geralmente é 2. É difícil uma situação que passe disso, tá? No caso desse aqui, ó, tem 3 operadores e ainda uma negação. Então, essa situação aqui vai ser bem raro de acontecer, tá? Eu coloquei aqui só para a gente pensar no que é verdadeiro ou falso, tá? Nesse caso aqui, ele está executando o AND primeiro, ele está dando a prioridade para esse AND aqui, ó. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu esse AND, esse OR e esse NOT? Todo mundo entendeu a tabelinha, verdade? Sim, Então a gente sempre tem que seguir a tabela verdade. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. E daí vem o ou. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Por aí vai. Tá bom? Isso. Tá? Bom. Como que a gente vai usar esses operadores
para tomada de decisão lá na nossa programação. Vocês viram que aqui eu só coloquei um print para escrever na tela, né? Então, ou seja, como isso aqui é um valor booleano, o resultado é sempre o valor booleano, ele vai te dar como resposta sempre um valor booleano, né? Se isso aqui é uma expressão, ele vai te dar o que você está querendo exibir. Mas a gente geralmente não usa isso no comandinho print. A gente usa esses operadores para tomada de decisão nos nossos algoritmos, tá? Para a gente trabalhar com tomada de decisão, a gente vai usar um comandinho novo na aula de hoje, né? Porque até agora não teve comandinho novo, só teve operadores, né? O comandinho que a gente vai aprender hoje é esse comandinho if. Ô, Islan, só Oi. para fechar aí, eu dei uma olhada na documentação aqui, em alguns sites do manual do Python, e ele faz primeiro o NOT, depois ele faz o AND e depois ele faz o OR. Então eu tenho aí, por exemplo, nesse link, que foi um resumo do que eu fiz, tem uma ordem aí dos operadores que ele faz de prioridade. Ele fez aqui, aí, ó. Ele tem lá o vezes, que é exponencial, depois ele faz a multiplicação, divisão, menos. Ele coloca todos os operadores que tem e fala tudo que ele faz primeiro. Então, por último, ele faz esses de comparação, porque primeiro ele precisa fazer as contas. Aí tem uma tabela bem resumida. Inclusive, aí tem muitos outros operadores que a gente não viu e não vai... Mas os que a gente tem, que a gente já viu, tem nessa tabela. E a gente consegue ver quem faz primeiro ou não, qual que o Python vai resolver. Isso. Essa tabela o professor Rafael colocou ali no chat, tá? Para quem quiser acessar depois, dá uma estudada, tá? Mas para não ter essa dúvida, o que a gente faz? Coloca sempre parênteses, tá? Que daí a gente dá prioridade na nossa expressão, tá bom? Bom, vamos voltar então sobre o nosso comandinho if. A palavrinha if em inglês significa se, né? Então a gente vai usar o if toda vez que a gente quiser fazer um teste de uma condição, tá? Agora são 9 horas, vocês querem dar só uma continuada para a gente terminar depois mais cedo? Passa atividade, depois vocês fazem? Ou a gente faz um intervalo agora? Antes da gente falar do if. Pode continuar. Por mim, pode continuar. Tá, só falta essa parte aqui, depois a gente vai para atividade, daí vocês vão desempenhar os exercícios que a gente colocou lá, tá bom? Bom, então vamos lá. O comandinho if significa se em inglês, tá? O que a gente vai colocar aqui dentro dos parênteses? A gente vai colocar uma condição, que é tudo aquilo que a gente viu, aquela expressão que o resultado tem que ser verdadeiro ou falso, tá bom? E detalhe que a gente tem 2 pontos na frente. A gente precisa desses 2 pontos, porque é diferente de outras linguagens de programação, tá? E todas as instruções que pertencem ao comandinho if, a gente chama de bloco de instruções. O que é um bloco de instrução? É um conjunto de comandinhos que a gente vai colocar para ser executado, caso a condição que eu coloquei aqui no meio seja verdadeira. Para a gente definir um bloco de instruções no Python, a gente precisa dar uma tabulação, precisa ter um espaço no lado esquerdo do texto, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo aqui de sintaxe. Então olha só, meu comandinho if, parênteses, com a condição lá dentro. Ah, professor, eu fiz o curso lá na Udemy, fiz o curso lá na apostila do site do Python. E se eu não colocar o parênteses, ele funciona da mesma forma. Mas lembra que a gente está usando aquele padrão para ser mais parecido possível com as outras linguagens de programação, né? Então, se você for programar em C, programar em Java, em PHP, então o parênteses é obrigatório, então a gente vai continuar com ele aqui também, tá bom? Então, if, abre parênteses, coloca a condição lá dentro, fecha parênteses, 2 pontos. E lá dentro o conjunto de instruções que a gente vai executar caso essa condição seja true, caso ela seja verdadeira, tá? Então,
reparem que tem uma tabulação, tem um tab aqui, ó. Tem um espacinho na reta do if, os comandinhos devem ser colocados mais para frente, ó. Não pode esquecer desse distanciamento aqui. Então, olha aqui o nosso primeiro exemplo. Quando eu executar ele, ele vai apresentar na tela uma mensagem. Início do algoritmo. A segunda instrução diz que a minha variável valor tem o valor 20. Olha o que eu fiz aqui. Eu estou fazendo um teste. Se valor for maior do que 0, qual é o resultado disso aqui? True ou false? Valor vale 20. 20 é maior do que 0? Sim. Então o resultado é true. Se o resultado for true, ele vai executar todas as instruções que estiverem dentro do if. Então, ou seja, ele vai entrar no if e vai escrever na tela o valor é positivo. Aqui, ó, o valor é positivo. Terminou o if, a próxima instrução é fim do algoritmo. Ele foi lá e escreveu o fim do algoritmo para a gente. Olha nesse exemplo aqui do lado, ó. Print, início do algoritmo. Valor é igual a 20. Aí eu estou testando. 20 é menor do que 0? Não, é falso. Como essa minha condição foi falsa, o meu comandinho if não vai ser executado. Ele pula. Ele é totalmente ignorado. Então ele continua a execução aqui embaixo. Ó. Reparem que eu estou na mesma reta do if, ó, de tabulação. Então ele vai aparecer na tela fim do algoritmo. Perceberam que aqui, como foi true, ele entrou e executou o que estava aqui dentro? Aqui foi false, então ele nem entrou aqui dentro, ele pulou essa parte do código. Então é para isso que a gente vai usar o comandinho if, quando eu quero tomar decisões no meu código. E para tomar decisões eu preciso obter um valor booleano. Então a gente usa operadores relacionais e operadores lógicos. Tá bom? Todo mundo entendeu a sintaxe aqui do if? Todo mundo entendeu que tem que ser um valor booleano aqui dentro? Sim. Que tem que ter 2 pontos e tabulação aqui, ó. Tem que ter esse espaço em branco aqui, ó, para falar que esses comandos estão dentro deste bloco aqui definido pelo if, ó. Sim? Então, beleza. É o que a gente fez aqui, ó. Se uma determinada condição for verdadeira, então aquele conjunto de instruções vai ser executado. Caso contrário, o meu algoritmo continua normalmente aqui, ó. Então, ou ele entra aqui e o fluxo continua, ou ele pula isso daqui e continua, ignora totalmente isso aqui porque foi falso o resultado. Tá bom? Bom, então a gente vai brincar um pouquinho agora, a gente vai abrir os editores de vocês, pode usar lá o Python Online lá, se vocês não instalaram ainda, e vamos tentar resolver esses 2 exercícios aqui. A tabulação pode ser apenas um espaço? Não, tem uma quantia mínima. Rafael, você sabe quantos espaços são de cor? Um, 2, 3, 4. São 4 espaços que a gente São usa. 4 espaços. Isso. Na verdade, dependendo do editor, se você colocar lá 2 espaços, tudo também funciona, mas o padrão que se pede lá, se não me engano, é AutoPep 8, é tipo um padrão, PEP 8 a gente chama, é o padrão que o Python pede, então ele pede que seja digitado 4 espaços para dar tempo. Com um Quando a ele gente usa um funciona. programa, uma IDE, você consegue configurar quantos espaços tem. Mas geralmente vai no tab, independente da tabulação. O que acontece de vez em quando é que você está usando um programa, aí você copia esse código, cola no outro programa e não funciona. Porque daí esse programa deu uma tabulação. Mas o padrão para o tab aí do Python são 4 espaços. Que pede aí de regra manual. Isso, mas com um ele funcionou, tá? Só que se você coloca só um,
Olha o que Isso aí acontece. depende também de versões. Eu não sei se toda É. versão 3 não vai funcionar, porque se eu não me engano tá na 3.8 alguma coisa. A gente está usando a 3.6. O indicado é não dar espaço, porque não é correto um espaço. O indicado é você ir no tab e configurar lá no seu programa que o tab é igual a 4 espaços. Depois eu vou gravar um vídeo, eu já coloquei um lá no YouTube, de como instalar o Python certinho com as configurações. Aí eu vou colocar um outro de como instalar lá o Visual Studio e deixar ele pronto para usar o Python do jeito que a gente vai usar. Inclusive para configurar esses espaços aí. Aí eu vou colocar no YouTube e mando o link para vocês. Isso, mas acredito que tem que ser todas as instruções. Ó. Tem que ser todas as instruções exatamente com a mesma quantia de espaços. Senão ele dá erro, tá? Mas na dúvida, aperta a tecla Tab, né, ou digita a quantia de espaço padrão, que daí você segue. Quanto mais espaço você dá, visualmente falando, você já sabe que essas 3 linhas fazem parte do bloco de instruções do if, tá? Então a dica é dar um tab, que daí você garante um espaço mais ou menos e você sabe que todas essas instruções fazem parte dessa instrução anterior aqui, Essas aqui fazem parte do bloco de instruções do comandinho if. Tá bom? Então vamos abrir lá o editor de vocês e vamos resolver esse exercício. O exercício está projetado aqui. Tá? Por enquanto eu vou parar então a gravação do vídeo enquanto vocês resolvem os exercícios, beleza? Quem tiver alguma dúvida pode falar ou escrever aí no chat. O exercício está aqui na tela do Slime, vai deixar aberto aí. O exercício eu vou deixar aberto aqui, tá? Copia o texto, Slime, cola no chat aí. O exercício vai estar aqui no chat. Vocês podem usar aí o Python online ou quem já instalou o Python em casa pode utilizar também. Isso, eu vou dar um pause agora na gravação do vídeo enquanto vocês resolvem os exercícios, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam ou Rafael.